Olá, boa noite, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro, foi-se o primeiro mês do ano, né? Basicamente, está quase indo. Hoje a gente vai ler Deuteronômio capítulo 28. É um capítulo muito longo, mas ele já começa falando bênçãos resultantes da obediência. Que maravilha a gente poder finalizar nossa semana com essas partes. Daí tem depois maldição, resultado da desobediência, e por aí vai. Mas que maravilha, a live de ontem também falou um pouco sobre isso, sobre a bênção, sobre a maldição que Deus colocou lá nos mandamentos de ontem, né? E acho importante a gente falar sobre o que foi falado ontem, mas repetir hoje que o nosso ponto de vista do que é ok ser a maldição, que não é ser, né, amaldiçoado de ser, né, de não ter a bênção mesmo, e a nossa maneira de ver o que é bênção tem nada a ver com o que Deus vê. Né? A não ser que seja da Bíblia, dos princípios bíblicos, aí a gente fala, tudo bem. Porque tem coisa, como a gente estava falando ontem, tem coisa que vai passando despercebido no olho da gente, a gente fala assim, não, mas isso aqui tudo bem, Deus perdoa. Ou então, Deus vai perdoar tudo, porque Cristo perdoou tudo através do sacrifício dele. Mas são nesses momentos em que a gente faz a leitura bíblica, que a gente vê aquilo ali, que faz parte do caráter de Deus, do que Deus, obviamente, espera de nós. Muitas das coisas ali são específicas para os israelitas, né? Objetivo, não, peraí, objetivado, talvez, a palavra não sei agora, para eles, né? Mas a gente vê do ponto de vista de longe como Deus age, como Deus pensa, como o que Deus espera da obediência. E aí a gente vai entendendo, porque o Espírito Santo nos dá também, gente, o discernimento da gente entender o que é que ele está falando, como é que. Isso aqui não cabe a mim, porque isso aqui não tem nada a ver comigo, mas a forma com que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, aquilo ali é importante para a gente entender mais sobre ele, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai começar já, porque o capítulo é bem longo hoje. Vamos fazer nossa oração. E é isso. Senhor Jesus, obrigada por esse momento de união, obrigada porque o Senhor nos coloca aqui, não somente em carne, mas em espírito, juntos, para alimentar o nosso espírito, para estarmos juntos como igreja, para estarmos juntos ouvindo a Sua palavra, para aperfeiçoarmos mais ainda, Senhor, a nossa fé e quem nós somos. Queremos aprender contigo todos os dias, Pai. Queremos aprender todas as coisas que foram escritas na Sua palavra, para que a gente possa estar mais próximo de Ti e mais distantes de nós mesmos como seres humanos e com as vontades e desejos que nós temos como seres humanos. Nosso propósito aqui, Senhor, é sempre te agradar, é sempre obedecer a Ti. Nosso propósito é ter esse relacionamento lindo, meu Deus, com que o Senhor escuta os nossos clamores, o Senhor escuta os nossos gritos de alegria, nossos pedidos de socorro. É ter um relacionamento contigo, é falar contigo o tempo inteiro, é orar, Senhor, sabendo que quando nossa oração sobe, as bênçãos descem. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser o motivo de termos acesso a Deus. Obrigada, Deus, por ter vindo como filho, por ter enviado o seu filho. Obrigada, Senhor, pelo seu Espírito que habita em nós. Obrigada por mais uma semana de vida, mais uma semana que estivemos juntos aqui, estivemos estudando a Sua palavra, estivemos alimentando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito com tudo aquilo que o Senhor nos deixou como herança. Obrigada, Jesus, aqui na terra. Obrigada, 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 obrigada por toda a semana que o Senhor nos fez passar com saúde, passando por todos os altos e baixos, ou decisões, ou consequências, ou coisas importantes, coisas que vão fazer parte do nosso futuro, as escolhas que nós fizemos, os passos que nós demos. Obrigada, Jesus, obrigada por ter nos acompanhado. E se em algum momento, meu Deus, durante essa semana, fizemos algo em que precisamos prestar mais atenção e aprendermos que o Senhor nos ensine no amor sempre, meu Deus. Que o Senhor esteja com a sua misericórdia toda em nossa vida, que o Senhor olhe por nossa saúde, nossos passos, nossas escolhas. Que o Senhor abençoe a nós para que possamos sempre honrar e glorificar o teu nome, independente do nosso entendimento ou julgamento. Que o Senhor seja tudo o que precisamos, o Senhor seja sempre o nosso ponto de encontro, o Senhor seja sempre, meu Deus, aquele que nós precisamos depender de. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo ponha as palavras corretas na minha boca, para que a gente possa aprender e nos edificar cada vez mais com a sua palavra. Obrigada, em nome de Jesus, consagra essa live a ti. Amém. Sexta-feira, vamos lá, capítulo 28 de Deuteronômio. Bênçãos resultantes da obediência. Se vocês obedecerem
em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Veja, isso aqui, tá, e a gente pode falar, a gente pode pensar que isso aqui é para nós? Não, não é para nós. Aqui estamos os israelitas especificamente, principalmente quando a gente está falando das terras, dos campos e tudo que tem a ver com as leis, tudo que tem a ver com o povo israelita especificamente. Agora, a gente pode entender como é que Deus funciona quando a gente obedece a Ele e ele abençoa a nossa vida? Ele abençoa o nosso lar, ele abençoa a nossa saúde, ele abençoa, sim, podemos, porque a gente está vendo o modo operante como Deus está fazendo em relação à obediência, especificamente, né? Ele está sendo objetivo com o povo israelita aqui, mas a gente consegue ver como funciona um relacionamento de obediência com Deus e como ele reage a isso, né? Como ele nos recompensa em relação a isso. Então é importante a gente ver, obviamente, que Deus ele está sempre disposto, né, a receber de nós e a entregar a nós, se nós estivermos dispostos a entregar a Ele para receber dele, obviamente. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, suas crias, seu gado de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo o que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Veja o que ele está dizendo aqui: se obedecerem aos mandamentos do Senhor, as leis, as ordenanças, os mandamentos, né? A gente precisa entender que está tudo debaixo de um nome, Cristo, né? Então, estamos debaixo dele. E por estarmos debaixo dele, o que nos faz diferente deles para os cristãos, né, que nós somos, é você obedecer às leis e só às leis e não obedecer de fato ao que Deus diz sobre seu filho Cristo, ou seja, você está debaixo de lei ou você está debaixo da graça, você está debaixo daquilo que Cristo fez por nós. Então, nós não estamos debaixo da lei. Logo, quando você está embaixo, né, de Cristo, do sangue de Cristo, você entende que você ser um ser humano que obedece às leis de Deus, que entende os mandamentos, que obviamente não anda pelos caminhos tortuosos, ou se andar, clama a Cristo, ele nos puxa e a gente aprende com arrependimento, com perdão e tudo isso, é diferente do que a gente dizer, não, então, pera, então eu preciso obedecer só os mandamentos? Não, porque se for só os mandamentos, você está debaixo de uma lei, você está debaixo de um regime que não funciona com o cristianismo. Então, para conosco, o Espírito Santo nos faz estarmos sempre focados nos mandamentos e leis pelo amor de Cristo, pela misericórdia de Cristo. Então, você automaticamente não vai roubar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, tudo que estiver nos mandamentos. Mas lembrem-se que os israelitas, eles tinham mais de 600 mandamentos, mais de 600 ordenanças, então, e leis, né? Então, para que você diga, não, eu sou só debaixo da lei, ou então, mas é importante obedecer a lei. Não é importante obedecer uma lei. É importante obedecer todas, porque é bíblico quando ele diz que quando você quebra uma, você quebra todas. Então, o que que Cristo fala? Ame o próximo como a ti mesmo. E isso já vai inteirar tudo o que Cristo nos deixou, tudo o que está escrito em relação aos mandamentos. Agora, existem mandamentos e leis que são específicos para o povo de Israel, né? Para os israelitas especificamente, ainda mais nessa época. Então, é importante a gente entender que debaixo de Cristo, a gente vai ter
uma direção através do Espírito Santo. Você vai automaticamente saber o que vai ser errado, o que vai ser o certo para você fazer. Se ser desonesto é bom, se ser desonesto é ruim, se você passar a perna numa pessoa, ou se você. Tudo isso vem do Espírito Santo. Vem da sabedoria, do discernimento, do conhecimento, de tudo o que ele nos provê, né? Então, quando você lê a Bíblia, você está adquirindo o quê? Conhecimento, sabedoria, tudo que vem de Deus. Então, é importante a gente sempre entender que obedecer, porque você pode perguntar, não, então pera, então se obedecer os mandamentos, Deus vai fazer tudo isso que ele está dizendo? E aí é por isso que a gente, né, tá fazendo, obviamente, essa parada aqui, explicando exatamente isso. Crer em Cristo já é o maior dos mandamentos de Deus, né? Porque você está colocando ele acima de tudo e acima de todos. Quando você não crê em Cristo, você não acredita que ele é filho de Deus, quando você. Isso é não pôr Deus acima de tudo e de todos, obviamente, né? Então é importante a gente entender essa parte de mandamentos. Aqui está falando especificamente para os judeus, né? Para os israelitas, desculpa. Como você está vendo aqui, ó, terra, seu povo santo. Nós não somos o povo santo, nós não também tivemos o juramento sobre a terra, ok? Assim, todas as nações da terra, aqui nós somos, assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. Mas por Cristo, agora todos somos iguais pelos olhos de Cristo, Deus não nos olha, né? Ah, esse aqui é cristão, esse aqui é judeu, esse aqui, pelo contrário, Deus não faz diferença entre as pessoas. Agora, temos que entender que uns são filhos, outros são criaturas de Deus, ok? O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos rebanhos numerosos e colheitas fartas. Veja bem que ele está dizendo aqui que abençoará com muitos filhos, né? Então, além da gente saber que são bênçãos de Deus, né? Porque está escrito na Bíblia várias vezes, aqui também está escrito que ele abençoará com o filho. Não existe Deus enviar um filho para amaldiçoar uma vida, né? Então, filho é bênção de Deus e a gente está vendo como Deus fala. Como é que diz? Circunstância da pessoa tendo filho ou não é uma coisa, né? Deus é quem envia. Deus é quem envia a vida e quem dá a vida. E tem um propósito. Eu sei que é muito complicado às vezes a gente entender isso, porque a gente fala, mas e a pessoa que passou por isso? Mas e a pessoa que passou por aquilo? Um propósito é feito debaixo de uma vida que é dada, só o que eu preciso dizer. Independente de biologia, independente de qualquer outra coisa, quem dá a vida, isso tem que ser um entendimento muito espiritualizado, isso tem que estar acima de lei, acima de juiz, acima de causas, acima de. Falando da vida especificamente. É ele quem a dá, ok? No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizar. A mesma coisa da chuva. Lindo, a gente tem entendimento pela ciência que a chuva é né, a consequência, a poluição sobe, aí faz todo. Mas veja, deixa eu explicar. Quem manda a nuvem é o vento, e quem manda o vento é Deus. E onde vai chover, a ciência até pode explicar o processo químico ocorrendo ali, mas nunca daquele que enviou. Então, o lugar que vai chover, isso tudo ele escolheu. Ele está dizendo que na obediência ele vai enviar a chuva do seu rico tesouro que ele tem. Então, a gente nem tem acesso ao que é isso, o seu rico tesouro no céu. Imagina que coisa linda deve ser, eu não sei, mas lindo tesouro no céu, ele vai abençoar o trabalho que vocês realizarem, vai abençoar tudo. Então, veja bem, ele está dizendo que na bênção dele, ele envia a chuva também. E é o que a gente vê. A gente, como né, a gente acabou de falar, o processo da chuva a gente entende, mas o porquê da chuva chegar, a gente não entende. O porquê do sol, o porquê de tão calor que tá, tão frio que tá, tudo isso está debaixo das mãos de Deus. Nada sai do controle dele, uma folha não cai da árvore. Isso é bíblico sem a permissão de Deus. Então é importante a gente ver, que lindo a gente ver, porque ele faz parte 24 horas da nossa vida. Ele faz parte 24 horas da nossa atmosfera, ele faz 24 horas de todos, faz presença em 24 horas de todos os países, continentes,
tudo Deus está presente e controlando, né? Então, eu acho lindo porque quando a gente for ler Jó e tudo mais, a gente vai ler que ninguém sabe de onde que vem o vento. Ele envia o vento. Então, quando, né, assim, eu acho lindo porque ele controla tudo de forma tão majestosa, nossa, tão linda, tão... Enfim, é isso. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado a elas. Se, temos uma condicional aqui, se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses e nem os adorem. Não quero imaginar ou saber da forma que ensinam, a gente falou sobre isso ontem, muito importante, como doutrinaram, como explicaram, quem inventou, quem não enviou, qualquer outro Deus que for adorado, qualquer outro Deus que for detestável ao Senhor. Mas, aqui é consequência já. Mas, se, condicional, vocês condicional, tá dando uma condição para eles. Deus não vai fazer o que está escrito aqui do nada de uma hora para outra. Agora, se eles se recusarem, né? Então, sempre tem o poder da escolha. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, o seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. Ele não falou que ele mandará filho como maldição. Ele falou que os filhos já nascidos, porque são presentes de Deus, serão amaldiçoados, como eles por causa da desobediência, ok? As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão, frustração em tudo o que fizerem até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. Me abandonado. Deus falando, né? Me abandonando. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardentes e secas, com ferrugem e mofo. E essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivos de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimentos para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna, coceira incuráveis. O Senhor os castigará como loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão um caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, ninguém vai poder socorrê-los. Ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará os seus frutos. Seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá os seus filhos serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzi-las. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés.
O Senhor enviará vocês e seu rei para o auxílio numa... O Senhor enviará vocês e seu rei para o auxílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Aqui é a resposta das coisas que vêm com a desobediência, né? Vocês não vão adorar outros deuses de madeira e de pedra na minha casa, mas ali, quando vocês forem entrar para outro, ali vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Ali adorarão os deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo, de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de inseto destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e obedecer aos seus mandamentos e decretos como ele lhes deu, todas essas maldições e perseguições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Isso aqui é porque Deus tem feito isso. Aqui não é para ninguém se assustar ou para achar que Deus, meu Deus, quanta coisa horrorosa, Jesus. Deus tem feito isso desde o início da Bíblia, né? Vem fazendo as pragas, vem mostrando isso, abriu terra para eles caíram dentro, os que fizeram deuses morreram. Isso, não se assustem, nem achem que isso aqui tudo é meu Deus, mas não sei o que. Isso tem tudo a ver com eles precisarem entender que o Senhor, o seu Deus, era o seu Deus e que desobedecer a ele, adorar outros deuses, que era motivo número um, né? Quase, se não me engano, de desobediência, né? Que era o principal, pelo menos as coisas aconteceriam. E isso é mais do que o justo para aquele que dá tudo o que eles têm. E é exatamente o que ele falou, dos muitos benefícios que receberam. Um deles já é ser o povo escolhido de Deus, né? Não estou falando com Cristo agora, estou falando aqui nessa época principalmente. Então, é importante antes, né, da gente ficar, ai meu Deus, mas será? Deus aqui é o mínimo. Ele podia fazer assim e todos eles irem embora. Acabou, morreu, esquece a história, vou pegar outro povo. Mas não, mas Deus não vai mentir, Deus não volta atrás, Deus. Então ele está servindo com amor e misericórdia com esse povo que fica virando as costas para ele, que vira as costas, que não obedece. Então é necessário, né, a advertência que ele dá toda vez, e é necessário também a consequência, porque a gente não pode viver, né, achando que só nós temos direito e que não temos deveres, né? Agora, isso aqui, obviamente, eles falam. O Senhor julgará dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem do vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morreram de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades de terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá.
O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão terríveis, que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Novamente, Deus é que lhes dá. E isso aqui, novamente, não é porque eles estão tendo a melhor vida do mundo e do nada eles resolveram comer a própria. Não, isso aqui eles vão estar num estado tão faminto, num estado tão de fome, de calamidade, que essa é a única saída para eles terem comida. É por isso. Ok? Então não é porque tá todo mundo lá desobedecendo, é Deus do nada vai fazer, ó, me desobedeceu, vai lá e come seu filho. Não é isso, ok? Isso aqui é o estado que eles vão estar mesmo. Inclusive tem uma série na Netflix, eu esqueci o nome agora, que fala sobre a história desse povo que parou numa ilha, ou caiu de um avião numa ilha. Eu não sei qual foi a história de fato, mas acho que eu vi alguns links falando sobre que eles tiveram que fazer, que participar de canibalismo ou eles morriam, né? Então, isso é algo que não é para a gente julgar Deus, falando, ai meu Deus, mas que coisa horrorosa. E sim temer a Ele. Ou seja, reverenciar, obedecer a Ele, né? Isso aqui não aconteceu, isso aqui vai acontecer, Ele está dizendo. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão e da esposa amada de seus filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco, e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido, a quem a ama com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-lo sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco, e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos dessa lei escritos neste livro, e se não temer, isso aqui está falando de todo o livro agora, né? Todas as escrituras, tudo que eles estão lendo, as leis, tudo que está feito nas escrituras. Se vocês se recusarem, recusar, não é você errar um dia, errar outro, aprender, Deus dá o perdão, Deus dá. Se recusar, não, não quero, não vou, não quero, é isso, se recusarem a obedecer todos os termos dessas leis escritos nesse livro, e não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá você e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto, e não terá alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer, veja, que é outra, olha outro lado da moeda. Assim como o Senhor teve grande prazer, Deus tem prazer, ele gosta, ele se sente bem fazendo. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. Tá, então Deus vai gostar de fazer isso, ele precisa ter prazer em fazer isso. Como é que ele vai tirar o mal da raiz? Como é que ele vai tirar o povo que desobedece? Como é que com outro, né? Ele precisa saber o que ele está fazendo. E se tivesse escrito aqui, ele também terá prazer, ficará feliz, tomará um café, sorrirá. É Deus, ele faz o que ele quiser. Ninguém está aqui para julgar Deus. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem você e nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e de pedra. Não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão.
Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém o comprará. É isso. Enfim, é, a gente volta na segunda-feira com o capítulo 29. Eu tenho a sensação, agora quase já vai dando 10 horas, não vai dar para a gente continuar aqui, mas eu tenho uma sensação que a gente vai precisar voltar aqui um pouquinho na segunda-feira. Eu vou passar algumas coisas por cima aqui, mais a fundo um pouco. E a gente volta na segunda-feira, tá bom? E a Vi colocou aqui, é uma série pesada. Eu acho que é a série que eu falei da Netflix, né? Deve ser bem pesada mesmo, eu não tive nem vontade de assistir, então nem vou assistir, mas eu li que eles tiveram que passar por aquilo. Então é isso, tá bom? Bom fim de semana para vocês, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vocês tenham um fim de semana muito abençoado, protegido por Deus, que vocês tenham todos aqueles desejos do fundo do coração de vocês que estão alinhados com Deus, né? Garantidos, que vocês possam aproveitar o fim de semana de vocês, descansar para nova semana e novo mês que já está chegando, né? Tá batendo na porta já, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até segunda-feira, se Deus quiser.